porque tivemos hoje uma expectativa gigantesca do mundo todo pelo chamado Dia D econômico, mais uma ameaça de Donald Trump contra o Irã. Então, todo mundo esperando um anúncio bombástico de sanções econômicas contra o Irã, que o próprio Trump tinha dito que jamais tinham sido vistas no mundo. Aí vem o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, e apresenta mais ameaças, não veio nada de concreto. Vamos a Washington com a nossa Mariana Jangiacomo. Mariana, é um festival de ameaças e o fato delas surgirem cada vez mais sem ações concretas só confirma a forma com que Trump está atuando cada vez mais amarrado diante desse conflito que ele mesmo criou. Boa noite, bem-vinda. Exatamente, Thaís. Obrigada. Boa noite a todos. Thaís, o mundo tinha muitas perguntas e o mundo continua com muitas perguntas depois dessa fala do secretário do Tesouro, Scott Bessent, que na verdade não trouxe nada de novo, além do que a gente já sabia, como você disse, que era, que os Estados Unidos estavam fazendo ameaças de sancionar países que mantêm relações comerciais com o Irã. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o que ele chamou de dia D econômico, com esse anúncio de hoje, na verdade foi um aviso para esses países que têm as relações com o Irã e que então, segundo os Estados Unidos, estão oferecendo algum tipo de salvação para o Irã, estão permitindo que o Irã continue e se desvie ali das sanções diretas aplicadas pelos Estados Unidos. E aí, quais são, então, esses países? A gente está falando, Thaís, principalmente da China. Por quê? A China, olha só, estou com os dados aqui, segundo a Comissão de Revisão e Seguridade da China e dos Estados Unidos, e Seguridade Econômica da China e dos Estados Unidos, a China mandou 22 bilhões de dólares em exportações. Aliás, o Irã mandou, 22 bilhões de dólares em exportações para a China e importou 15 bilhões, isso em 2022. Então, isso mostra o tamanho da importância que a China tem para a economia iraniana. Agora, a pergunta é se Donald Trump vai querer mexer nisso, vai querer aplicar sanções contra a China. Lembrando que Donald Trump deve receber Xi Jinping aqui na Casa Branca no mês que vem. E hoje os repórteres perguntaram exatamente isso para Scott Bessent, se os Estados Unidos estariam considerando ações contra bancos chineses. E ele se recusou a responder. O que ele disse é que os Estados Unidos estão fazendo um trabalho nos bastidores, por trás das câmeras, de ligar e conversar com esses países que são alvos dessas sanções para explicar a situação. E ele disse que esse trabalho já tem dado frutos, sim, ou seja, que os Estados Unidos já têm convencido esses países que têm uma relação comercial com o Irã a diminuir ou cortar essas relações. Ou seja, Scott Bessent fez essa ameaça de prejudicar a economia desses países que ainda têm essas relações contra o Irã, não especificou quais seriam exatamente essas sanções, quando é que elas poderiam entrar em vigor, disse apenas que esse trabalho é um trabalho que já está em andamento nos bastidores e que o pronunciamento de hoje foi um pronunciamento para chamar a atenção para isso e alinhar expectativas. E aí, o que a gente tem do outro lado? Do outro lado, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, disse que acredita que os Estados Unidos não estão em posição de restringir laços econômicos com ninguém e que ninguém acredita nisso que os Estados Unidos estão dizendo, Thaís. Mariana, obrigada. Até já. Olha, ninguém acredita mais no que os Estados Unidos estão dizendo. Essa é a resposta do Irã. Mas talvez a maior preocupação de Donald Trump deve ser se os americanos acreditam nisso e o quanto eles apoiam essa guerra no Irã. E a pesquisa Ipsos Reuters que saiu hoje mostra que este apoio está no menor nível desde que o conflito começou. Entre os americanos totais, 31% apenas aprovam o conflito. Entre os republicanos, 69% apoiam, mas eram mais de 74% há pouco mais de um mês. Então, há pouco mais de um mês não, quando a guerra começou. Então, mesmo entre os republicanos, o apoio de Trump está caindo. Agora a gente vai ver os dados de um outro levantamento da Ipsos Reuters, especificamente sobre a aprovação do governo de Trump. 64% desaprovam, 33% aprovam, também é o menor patamar
deste segundo mandato de Donald Trump, ou seja, ele tem o descrédito da comunidade internacional sobre essas ameaças e como ele vem conduzindo não só a guerra no Irã, mas outros conflitos e a sua política internacional, e entre os americanos também não existe este apoio. A gente vai continuar falando sobre isso. Vamos receber aqui no Hora H o professor Fernando Brancoli, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Brancoli, que bom tê-lo aqui no Hora H. Obrigada mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Thaís. Sempre um prazer estar aqui conversando contigo, quem acompanha a gente de casa também. Brancoli, mais uma rodada de ameaças. As ameaças vão ficando cada vez mais contundentes, mas na proporção inversa à contundência das ações concretas de Trump. Onde é que você enxerga esse estrangulamento da capacidade de Donald Trump de se impor na comunidade internacional? Olha, Thaís, acho que um ponto interessante é a gente lembrar que o Irã é um dos países mais sancionados do mundo e desde 1979, quando teve uma revolução por lá. Então, é um país que, de certa forma, se acostuma a lidar com sanções, a conseguir atalhos, muitas vezes, para continuar estabelecendo relações comerciais com outros países. E aí, dentro desse cálculo, até a resposta do governo iraniano hoje foi, olha, os Estados Unidos está fazendo o que sempre fez dentro desse tipo de movimentação. E pode parecer um pouco, Thaís, então, que os Estados Unidos está só repetindo o que sempre fez dentro desse tipo de elemento. Mas já tem ocorrido, sim, impactos no Irã. Lembrar que a moeda iraniana ela cai pela metade desde o início do ano. E o Irã também vem apresentando problemas em exportar petróleo, que é, obviamente, o principal commodity de geração de riqueza dentro do Irã. Agora, como você comentou agora mais cedo, né, a expectativa de que esse dia D do estrangulamento econômico, de alguma maneira, geraria já movimentações dos Estados Unidos contra países que efetivamente fazem negócios com o Irã, e aí pensando efetivamente na China, mas vale a pena lembrar, o Brasil também realiza, né, trocas comerciais com o Irã. Ele mandou dizer, o secretário do Tesouro, como você bem coloca, Thaís, não, foi só um aviso. A gente vai ver o que vai acontecer nas próximas semanas. O que volta um pouco, né, Thaís, a uma discussão que a gente vem fazendo aqui no programa ao longo das últimas semanas, que é os Estados Unidos faz esses anúncios assim muito rocambolescos, né, gigantes, diz que a coisa agora vai, e no final das contas fica um pouco no meio do caminho, né? A gente não vê essas movimentações de maneira tão potente, Thaís. É o famoso taco, né? O Trump always chickens out, um apelido que inventaram para ele nos Estados Unidos. Agora, Fernando, eu tenho uma preocupação com relação à China, porque a China foi o país que vociferou com mais força contra a política tarifária de Trump, e o Trump foi obrigado a voltar atrás, apesar deles ainda estarem convivendo com tarifas mais altas. Hoje o Scott Bessent falou da China também, que a China deveria se preocupar e tal. Então, como é que você está enxergando a estratégia dos chineses, né, do governo Xi Jinping? A Mariana Jean-Jacques acabou de lembrar que o Xi Jinping está sendo esperado em Washington daqui a alguns dias. Isso fortalece Xi Jinping ainda mais? Olha, há um fortalecimento sim, Thaís, e, de certa forma, um interesse muito grande da China de olhar para o Irã como um elemento estratégico. Eu lembro, quem está acompanhando a gente, que o Irã dependia quase um terço da sua importação de petróleo, que comprava a descontos muito grandes, do Irã. Ninguém mais comprava petróleo do Irã ao longo dos últimos anos, quem comprava era a China, e dependia, de certa forma, desse tipo de fluxo. Então, não é interessante para a China, desde o ponto de vista político e nem econômico, em, de certa forma, se isolar completamente em relação ao Irã. O ponto que me parece estratégico nesse momento, Thaís, é que Trump está interessado também em parecer que está vencendo, que é um elemento que a gente também vem discutindo ao longo do tempo, né? A China, me parece, faz um cálculo de que pode, talvez, dizer que vai tentar recalibrar as movimentações com o Irã, ou fazer declarações que vai tentar olhar isso com mais carinho e atenção e, no final das contas, não mudar tanto. E acho que tem um ponto também, né, Thaís, que a China leva em consideração, é que não há eleição, por exemplo, na China, o que faz com que o cálculo das lideranças chinesas seja diferente. Eu estou falando isso porque a gente vem repetindo, né, essa tecla, Thaís, ao longo dos últimos meses, lembrando que no final do ano tem eleição nos Estados Unidos, a chamada midterm election, em que troca parte do Congresso e do Senado. Trump está muito preocupado em perder controle de uma das duas casas, porque o preço do petróleo vem aumentando, faz o combustível nos Estados Unidos aumentar, alimentos. Então, há um cálculo chinês que pode esperar um pouco esse tipo de movimentação, e me parece que Trump está um pouco mais obcecado em ter uma vitória para apresentar para a população americana o mais rápido possível.
Eu ia chegar nesse ponto, né? Essa tentativa dele de apresentar a vitória e, ao mesmo tempo, a armadilha que ele está preso. Ele consegue sair do Irã, desse conflito do Irã, até novembro? Me parece uma coisa tão improvável. Muito improvável, Thaís. Vamos pensar, né, nos últimos quase 6 meses, desde que esse conflito começou. O cálculo do Trump era que a guerra terminaria muito rápido, porque o poderio militar americano é muito grande e que o Irã não teria condições de responder. Isso deu errado. Após mais ou menos 3, 4 meses, os Estados Unidos tentam uma estratégia de negociação, promete descongelar ativos iranianos que estariam, né, interrompidos internacionalmente, que vai tentar ali autorizar o Irã a voltar à troca comercial. Isso também não funciona e agora vem a chamada guerra econômica. Não me parece que Trump tem dispositivos muito claros para tentar terminar essa guerra agora. E lembrando, né, Thaís, um ponto que a gente vem reforçando aqui, o Estreito de Hormuz, onde passa parte importante do comércio internacional, continua entreaberto, né? Ele abre, fecha, mas o fluxo não tem sido normal. Então, se a gente fosse apostar a médio prazo, o Trump tem muitas poucas ferramentas para garantir uma volta à normalidade ou uma semi-normalidade. Então, ele vai ter problemas e, como a própria discussão que a gente acabou de fazer, os números no que diz respeito à popularidade do Trump vem caindo, os números de o quanto a população americana bancaria um conflito com o Irã também vem caindo. Então, não me parece que a situação é tão interessante assim. Foi um erro de cálculo, claro, Thaís. O Trump esperava que a guerra ia acabar muito rápido e não foi o que aconteceu. Esse erro ele não vai assumir jamais, talvez, quem sabe, perdendo apoio considerável dos próprios republicanos, que começa a mostrar mais brechas e porosidade, né? Vamos acompanhar. Fernando Brancoli, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite, uma boa semana. Boa semana, Thaís. Sempre um prazer. Até a próxima. Temos a informação de que é real, oficial, os Estados Unidos prometeram anunciar ainda hoje a rodada de sanções econômicas mais devastadora contra o Irã. O secretário do Tesouro americano, que equivale a um ministro da Economia, ministro da Fazenda, disse que as medidas darão início ao que eles chamam de fase final da guerra. Só que, enquanto isso, o Irã ameaçou 45 petroleiros que violaram as regras do regime para aquela travessia pelo Estreito de Hormuz. Enfim, é muita coisa para a gente te contar. Vou passar a palavra, então, para a nossa correspondente, Priscila Yazbek, que está com a gente ao vivo em Nova York. Yazbek, eles falam, então, que é a reta final da guerra. Bem-vinda, nos explique, por favor. Exatamente, Elisa. Bom dia a você, a todos que acompanham o Live CNN. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, então vai conceder essa entrevista coletiva para detalhar as medidas que ele havia antecipado na semana passada, que seriam medidas jamais vistas contra um país, adotadas pelos Estados Unidos. E ele publicou um artigo no jornal Financial Times falando sobre esse dia D econômico, como o governo Trump está chamando, esse dia de anúncio de medidas econômicas, fazendo uma referência inclusive ao dia D da Segunda Guerra Mundial. E ele falou nesse artigo que ao amanhecer, que agora estamos entrando na reta final e que ao amanhecer começa o dia D econômico, que é a maior ofensiva financeira já orquestrada contra um adversário. Ele também falou que o isolamento financeiro total pode evitar a necessidade de uso de força americana e também ajudar na liberdade dos aliados. Falou que os países que romperem as conexões financeiras com o Irã fortalecerão as suas próprias conexões, vão ampliar o acesso ao capital global, e falou que a alternativa para aqueles que mantiverem relações comerciais com o Irã é ver fechado qualquer caminho para uma prosperidade duradoura. Ele também disse que qualquer país que funcione como uma artéria financeira de um regime em declínio deve compartilhar o isolamento do Irã e vai se tornar também um santuário para o terror, e aos olhos dos Estados Unidos isso significa que vai se tornar também um pária global. E ele falou também que o presidente Donald Trump criou todas as condições para mobilizar todas as agências, as autoridades e medidas que muitos imaginavam que os Estados Unidos jamais adotariam. Então foram as palavras usadas pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, para falar sobre o que está vindo por aí para essa coletiva que vai acontecer hoje à tarde. Do outro lado, o Irã também tem feito ameaças a países que
estão se aliando aos Estados Unidos ou que se aliarem aos Estados Unidos nessa guerra econômica e, inclusive, fez esse alerta de inclusão desses 45 novos navios-tanques em uma lista de embarcações que violam as regras para a travessia do Estreito de Hormuz. Foi uma publicação feita pela autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, que foi esse novo órgão criado pelo Irã para controlar o tráfego pelo Estreito de Hormuz. Lembrando que era uma hidrovia que era responsável pelo transporte de 1/5 do petróleo global. E quais são as medidas previstas, segundo o Irã? Essas embarcações listadas podem sofrer multas, detenção e confisco de suas cargas. E aí eles falam sobre navios de grande porte para transporte de petróleo, navios-tanque que fazem transporte de gás e também gás liquefeito e além de navios para produtos refinados, entre outros, estariam então na lista desses navios que teriam violado essas regras, segundo o Irã. E vale falar que muitos desses navios são de bandeira da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. E ontem, Elise, a gente até conversava durante o domingo que o chefe da segurança do Irã também já tinha feito ameaças a países que estavam utilizando rotas alternativas para escoar o petróleo no Estreito de Hormuz em meio aos bloqueios feitos pelo Irã, mostrando que essa linha dura que assumiu no Irã vai adotar sim uma postura mais defensiva. E isso também mostra uma divisão da liderança iraniana entre o executivo e o legislativo, que falam sobre a necessidade de não estender essa guerra para sempre. Foi o que disse, por exemplo, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, defendendo inclusive um memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, que foi firmado em junho, mas que expirou na semana passada. Enquanto esse chefe de segurança do Irã, o Mohsen Rezaei, que assumiu nesse mês e que agora é o conselheiro do líder supremo, do Mojtaba Khamenei, falou sobre não fazer concessões e disse que a guerra econômica dos Estados Unidos vai fracassar. Ele deu uma espécie de ultimato aos países do Golfo, dizendo que se eles participarem da pressão econômica dos Estados Unidos, eles podem passar a ser tratados por Teherã como parte de um confronto mais amplo. Ele também disse que Teherã não quer ampliar o conflito na região, mas que se os países vizinhos cooperarem com a guerra econômica dos americanos, os seus interesses serão atingidos e o Irã não vai permitir que uma única gota de petróleo passe pelo Golfo Pérsico. Ele também falou que o Estreito de Hormuz vai continuar fechado até que os Estados Unidos cumpram os seus compromissos, e isso mostra, e essas falas dele foram as falas mais fortes desde quando ele assumiu então como secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional. E Mohsen Rezaei então demonstra que não vai fazer nenhum tipo de concessão, mesmo diante dessa enorme pressão econômica exercida pelos Estados Unidos. O que os especialistas dizem, Elisa, é que desde 1979, desde a Revolução Islâmica, quando os ayatolás assumiram o poder no Irã, o Irã tem sido alvo de sanções econômicas e mesmo assim não houve mudanças no regime. Então é um regime que demonstra que o seu principal objetivo é se manter no poder, mesmo que isso signifique problemas econômicos e sofrimento da população iraniana, como a gente viu nos protestos do início do ano. Lembrando que o Irã tem uma inflação hoje de 88% e o riad, a moeda iraniana, está no seu pior valor em relação ao dólar, diante também desse anúncio, dessas sanções que devem aumentar então contra o país, anunciadas pelos Estados Unidos. Eu volto com você. Eu falei aqui sobre Estados Unidos e Irã, tem essa questão das tarifas, não tarifas, mas sanções econômicas, né, que os Estados Unidos devem anunciar nas próximas horas. Trump chamou de as sanções econômicas mais duras da história. Vamos entender, então, o que deve vir pela frente? Mariana Catassi, nossa editora de assuntos internacionais, é quem nos explica. E aí, real oficial, pelo jeito, deve ocorrer mesmo? Pois é, Elisa, a gente está aqui no aguardo desse anúncio que deve acontecer às 2h, aqui no horário de Brasília. Nossa. Daqui a algumas horas a gente já deve saber o que vem por aí. Mas o fato, Elisa, é que, apesar dessas novas sanções que os Estados Unidos anunciarão, o Irã já é alvo de sanções americanas desde o fim da Revolução de 1979. Então é um país que já está muito habituado e muito treinado para lidar com essas sanções. Eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente entender quais são as sanções que já estão em vigor contra o Irã, até para a gente saber o que pode acontecer daqui para frente.
Então, os Estados Unidos adotaram as primeiras sanções contra o Irã, Elisa, logo depois da crise da Revolução de 79, durante a crise dos reféns. E aí os Estados Unidos adotaram essas sanções como uma forma de tentar pressionar o Irã a libertar os reféns. E ao longo dos anos, eles foram endurecendo essas sanções cada vez mais. Uma parte dessas sanções está destinada justamente a atingir o regime iraniano dos ayatolás. Então, são ativos bloqueados, todos relacionados ao governo iraniano. Então, o líder supremo, a guarda revolucionária, outros atores no Irã que ajudam a manter o regime dos ayatolás já são alvo de sanções dos Estados Unidos. Nós temos também, Elisa, uma proibição muito forte, quase que total, do comércio. Os Estados Unidos proíbem, por exemplo, que as empresas americanas façam comércio com empresas iranianas. Eles adotaram principalmente sanções contra o setor energético, contra o sistema financeiro, bancos iranianos, impedem de alguma forma que os iranianos tenham acesso ao dólar, que é essencial para se inserir na economia mundial, e o Irã tenta driblar isso de alguma forma, mas vários setores da economia iraniana já são alvos de sanções, desde a indústria automotiva até a indústria de manufatura. Então a economia iraniana já é muito pressionada nesse sentido. Há também uma proibição dos Estados Unidos de envio de assistência internacional e principalmente o envio de armas, seja o envio de armas para o Irã ou então a obtenção de armas iranianas por empresas americanas. E agora, Elisa, para a gente ter uma perspectiva do que deve acontecer nas próximas horas, uma fonte da Reuters disse que os Estados Unidos devem agora tentar ampliar a pressão sobre outros países, adotar sanções secundárias. Por quê? Os Estados Unidos já têm uma grande pressão sobre o regime iraniano e o Irã já demonstrou que, apesar do sofrimento sobre a população iraniana, isso não faz com que o regime abra mão dos seus poderes e o regime continua se sustentando apesar dessa pressão. Então, o que os Estados Unidos vão fazer, Elisa? Agora, o plano deles é basicamente aumentar a pressão sobre outros países com as sanções secundárias. Ou seja, aqueles países que continuarem negociando com o Irã e acessando de alguma forma, mesmo que seja driblando as sanções e continuam mantendo a economia iraniana girando de alguma forma, podem se tornar alvos dos Estados Unidos. E aí é importante a gente ficar em atenção, Elisa, principalmente com a China, porque a China tem muitas empresas que ainda comercializam com o Irã e que conseguem de alguma forma ajudar o Irã a driblar essas sanções econômicas. Nossa. Então os Estados Unidos devem tentar ali comer pelas beiradas, sabe? Tentar pressionar o Irã pelas beiradas para que o regime fique cada vez mais pressionado, Elisa. Nossa, mas aí, porque os chineses já são tarifados, por exemplo. E se eles tentarem atingir a China também, a gente está falando de um efeito ainda maior em cima do território chinês, que já vive uma guerra comercial com os Estados Unidos. Mas também a gente espera qualquer coisa dos Estados Unidos, né? Exatamente, Elisa. Eu acho que nesse momento a gente fica de olho na China justamente porque é uma relação que já é bastante tensionada, mas a China também não assumiu uma posição clara na guerra, se colocou ali como uma possível mediadora. E os Estados Unidos pressionam para que Pequim ajude a pressionar cada vez mais o Irã, justamente porque o Irã usa empresas de fachada, usa uma frota fantasma de navios que trocam a carga de um navio para o outro. Tudo isso para driblar as sanções, inclusive com países como China, Índia e vários países pelo mundo. Então, 14h é o anúncio dos Estados Unidos e nós vamos entender de que maneira vai haver essa represália comercial, essas sanções em relação aos iranianos e eventuais parceiros do Irã. Mariana, obrigada por ter vindo aqui explicar para a gente. Mariana Catassi, nossa editora de assuntos internacionais. A Priscila Yazbek está em Nova York, a gente vai conversar com ela. Priscila, a gente esperava um anúncio um pouco mais direto e os jornalistas estão pressionando Scott Bessent para isso. Quais seriam essas sanções? Que instituições financeiras o governo norte-americano identificou que lavam dinheiro para o Irã? Ou que países estão negociando com o Irã? Claro que a gente sabe que entre eles estão, por exemplo, Rússia e China. Mas foi mais uma série de ameaças do que, de fato, um anúncio concreto.
Exato, Uribe, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Inclusive, agora há pouco, um jornalista perguntou sobre possíveis sanções a bancos chineses que são conhecidos por processar petróleo iraniano, e Scott Bessent disse que ninguém está além do alcance das sanções dos Estados Unidos, e sem falar sobre a China diretamente, disse que a melhor maneira de se envolver com os países é através da diplomacia silenciosa, portanto, falando aí sobre todas essas medidas, falando sobre, inclusive, que cada país tem um prazo definido para encerrar as atividades que eles identificaram, então dando um prazo para que eles interrompam essas negociações com o Irã. Também falou sobre atingir uma rede de empresas intermediárias e embarcações da chamada frota fantasma, espalhadas pelos Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, China, Singapura, Suíça e Europa, mas a gente sabe que o governo Trump já tem tentado evitar essa frota fantasma, tentado atingir essa frota fantasma que carrega então petróleo do Irã para outros países. E também uma análise que tem sido feita em relação à China, que compra até 90% das exportações de petróleo iraniano, é que mesmo que os Estados Unidos tentem sancionar aí as instituições e também os intermediários que fazem essa venda, que a China usa refinarias, pequenas refinarias independentes, e que seria difícil para os Estados Unidos de conseguir rastrear esse petróleo. Então, são medidas que devem trazer, claro, ainda um impacto maior em relação às sanções que já tinham sido anunciadas anteriormente, banimento de empresas que negociam com o Irã e de indivíduos também. Eles citaram, inclusive, a OFAC, que mira, então, que é um departamento ali do Tesouro, que mira indivíduos, empresas que fazem negociações com a China para tentar estrangular, de fato, economicamente o regime iraniano, mas isso é mais do mesmo que já vem sendo feito pelo governo Trump desde quando o governo Trump anunciou aquelas sanções no ano passado, quando fez aquele primeiro ataque junto com Israel ao Irã, e isso não tem surtido o efeito esperado pelo governo Trump de concessões feitas pelo regime iraniano. A gente vem falando que o regime iraniano, inclusive, trocou recentemente sua liderança ali no comando da sua ala militar, inclusive o novo conselheiro do líder supremo, do Mojtaba Khamenei, ele é considerado mais linha dura, e ele já falou ao longo do fim de semana, o Mohsen Rezaei, que ele não vai ceder, que a guerra econômica dos Estados Unidos deve ser um fracasso, e disse que os países que entrarem nessa cooperação econômica com os Estados Unidos estão sujeitos a enfrentar também o Irã num confronto amplo, ou seja, falando sobre uma possibilidade de escalada, inclusive, do conflito. Então, há análises nesse sentido de que o Irã, inclusive, estaria disposto a elevar as ofensivas, aumentar essa escalada da guerra. E um outro ponto, né, Uribe, que a gente vem ressaltando também, o Irã já está sujeito a sanções por parte dos Estados Unidos e também de outros países desde a Revolução Islâmica de 1979, portanto há quase 50 anos. E isso não tem sido suficiente para retirar, né, os ayatolás do poder ou para trazer algum tipo de mudança significativa no regime, e nem para trazer algum tipo de mudança em relação ao programa nuclear do Irã, que para começo de história foi o que fez, segundo o governo Trump, motivou e gerou esses ataques então do governo dos Estados Unidos. Então não há uma expectativa de que isso talvez traga alguma mudança. O governo do Irã, inclusive, já passou por esse tipo de sanções antes e não se importa ou não se incomoda, de certa forma, com o que isso pode causar de sofrimento para a sua população, já vem enfrentando dificuldades econômicas. E aí, só para finalizar, Uribe, em relação à China, além da China ter esse sistema aí de refinarias independentes, que talvez não sejam atingidas por essas sanções, porque são difíceis de ser rastreadas, um outro ponto também são os minerais críticos da China. Então, a China ainda pode responder aos Estados Unidos se houver algum tipo de... se essas medidas conseguirem, de fato, chegar à China, afetar a China de alguma forma, a China pode mais uma vez jogar a carta dos minerais críticos, que foi o que fez o governo Trump recuar em relação à disputa comercial relacionada às tarifas. Portanto, são estratégias que já foram usadas antes, talvez de uma forma mais incisiva, mas mais uma vez não parece ser algo que vai conseguir trazer uma mudança significativa no curso desse conflito, Uribe. É um país milenar, e a gente está falando dos iranianos. O Irã é um país com uma cultura
muito sedimentado, uma cultura muito cristalizada, e eles têm uma resiliência muito grande. Então, esses embargos econômicos, mesmo que parte da população passe fome, eles avaliam que é melhor que você siga nessa situação, pelo menos reafirmando o papel iraniano. Claro que a gente está falando também de uma elite que não passa fome. E aí sacrifica aquela população mais pobre que passa. A gente está falando de uma ditadura religiosa. Então é uma situação bastante complicada e dificilmente haverá uma revolução interna para tentar derrubar o atual governo. Obrigado, Priscila, pelas informações.